Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos com um projeto novo e ele se inicia hoje, para nossa alegria. Eu estou aqui com os irmãos Maico, a Lívia, o Aleph. Está junto conosco nesse projeto nossa irmã Ânia, Cláudio, a Bia e a Clara. Nós estamos começando um projeto de teologia para ensinar você sobre a palavra de Deus. Nós estamos gravando, tentando deixar aí esse material para que você venha desfrutar dele da melhor maneira possível. Já tínhamos o intuito de ensinar um pouco de teologia, daquilo que nós aprendemos, poder repassar para os irmãos. E você, tendo este conteúdo, você conquistando este conteúdo de teologia, vai acrescentar muito na tua fé, no teu conhecimento, vai acrescentar na tua vida espiritual. Então eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito com o projeto de teologia. Você que está nos assistindo agora, nós queremos abençoar a tua vida através do estudo da palavra de Deus. Pastor Fabinho, qual é o intuito ou o desejo de ensinar teologia? Hoje nós vemos a dificuldade dos irmãos estarem na igreja, os compromissos da semana, faz com que nós não tenhamos mais aquele tempo hábil de estarmos na casa de Deus no domingo de manhã e depois também retornar para o culto à noite. Então é por isso que eu quero, neste ensejo, poder estar ensinando um pouco da palavra de Deus para os irmãos. A palavra do Senhor, ela diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E é por isso que nós cremos na inerrância da palavra de Deus. Qual é o conteúdo que o Senhor quer ensinar, pastor Fabinho? Eu quero ensinar teologia sistemática. Teologia sistemática, nós pensamos que a Bíblia Sagrada é um livro todo bagunçado. Quando nós abrimos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, nós começamos a ler e dali a pouco vem um pregador na igreja e ele fala: olha, Jó é dos dias de Gênesis. Daí a gente fala: então Jó deveria estar do lado de Gênesis. Olha, o que Lucas falou em Atos se encaixa com a carta de Filipenses. Puxa vida, está lá na frente, tem tanta carta antes e depois a carta de Filipenses. Então, teologia vai te acrescentar muito. E a teologia sistemática, ela é a teologia que tem um sistema, que ensina o conhecimento das Escrituras, pautado em quê? Pautado em como se fosse uma lista, para me te ensinar mais fácil. Primeiro de tudo, que se aprende em teologia sistemática, pastor Fabinho, nós vamos estudar teologia. Theos é Deus. Seria bom que, se você fosse estudar conosco, você tivesse em mãos um bloco de anotações, uma caderneta, um caderno, e ter caneta, lápis e até caneta para grifar os seus estudos e você conhecer juntamente conosco. Nós estamos com o projeto de ensinar até a formação do básico para os irmãos. Dentro de teologia, Theos é Deus, logia vem de logos, logos é palavra e logia é estudo, tratado. E eu poder falar para você sobre teologia sistemática é acrescentar em você um conhecimento em que você vai direcionar a tua cabeça como uma prateleira. Sabe quando você coloca tudo separadinho, cada coisa no seu lugar? Em teologia sistemática nós vamos aprender o seguinte: primeiro que nós vamos estudar em teologia é Deus? Não. É Jesus Cristo? Não. Primeiro em teologia nós vamos estudar o Espírito Santo? Não. Primeiro em teologia nós vamos estudar bibliologia. Bibliologia é o assunto em que vai iniciar o teu conhecimento. Por que, pastor Fabinho?
Da onde veio Deus, Jesus e o Espírito Santo? É do céu? Sim, mas em teologia vai te colocar que o livro onde você encontrou Deus, Jesus e o Espírito Santo foi a Bíblia. E como essa Bíblia chegou até nós? Por que nós temos a Bíblia? Qual a razão de nós termos as Escrituras Sagradas? Qual a necessidade de nós termos a Bíblia Sagrada? Por que nós precisamos desta Bíblia? Para conhecermos Deus. Em teologia, quando você vai estudar, primeiro de tudo que eu falei até agora, comece anotando. Bibliologia é o primeiro estudo. Porque depois que nós entramos em Bíblia, nós vamos descobrir que dentro dela existe Deus, existe Jesus, o Espírito Santo. Aí esses três fazem uma terra e colocam nela o homem, e daí Deus colocando o homem na terra. Este homem um dia erra, ele comete o pecado, daí nós vamos estudar. Depois de Deus, Jesus e o Espírito Santo, nós vamos estudar o homem, que é a antropologia. Este homem, ele peca, e o estudo do pecado é a martiologia. E quem pecou precisa de salvação. O estudo da salvação é soteriologia, que vem de soterion, que é salvação. E daí depois nós vamos estudar, a partir do homem, o céu, e no fim do estudo de igreja, céu, os seres angelicais, nós vamos estudar no final a doutrina ou o conhecimento, o estudo das últimas coisas, que é escatologia, escatos, que é o final de todas as coisas, que é o que a igreja e os estudiosos tanto se atêm com os livros apocalípticos, como o livro de Daniel, o livro do Apocalipse e as profecias bíblicas, como Ezequiel e tantos mais. Mas eu quero começar com você no dia de hoje apenas um pouco do que nós vamos ensinar em bibliologia. Bibliologia, por que nós temos a Bíblia? Como essa Bíblia chegou em você e chegou até você? A razão de nós termos a Bíblia, a importância das Escrituras. Conforme registro, por exemplo, o Salmo 19, versículos de 1 a 6, quero ver aí se o Alif vai colocando no telão, para você ver aqui no cantinho, aqui, ó, tá vendo aqui? Estou com um pouquinho de tosse com essa virada de tempo, mas vai dar sim. Ele vai colocando lá, daí você vai dar um jeitinho aí, ou senão você pega na tua casa. O Salmo 19, versículo de 1 a 6, ele registra que a criação de Deus tem se revelado aos homens. Os céus manifestam a glória de Deus. Pode virando aí, Lívia, também, não tem problema. Se sair espelhado, eles dão um jeito lá. O importante é eles contemplarem na Bíblia deles também. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vamos embora? Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Esta sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Vem comigo. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Deixa aí. Em toda a extensão da terra em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. A palavra de Deus, o que ele falou, aonde deveria estar registrado, como foi registrado. Bibliologia vai te ensinar isso. Nós vamos nos aprofundar nesse estudo sobre a Bíblia,
para que você tenha conhecimento. Eu sei que não é do interesse de todos, eu sei que aqueles que me acompanham no Facebook esperavam uma oração, esperavam uma palavra de revelação, Pastor Fabinho dando lugar nos dons espirituais, mas o que eu quero deixar para você é um estudo, conhecimento. Conhecimento é um valor que nunca ninguém vai arrancar de você. A pessoa pode ter muitos bens, a pessoa pode ser rico, a pessoa pode ser multimilionário. Tudo isso pode ser arrancado dela do dia para a noite, mas o conhecimento, aquilo que você adquiriu, foi colocado na tua cabeça, nada pode arrancar isso de você, se você se mantiver em sã consciência. Como diz o ditado, se a mente estiver sã, o corpo vai estar são. E isto é para o seu conhecimento. Versículo de número 5, Aleph, ele vai dizer assim: que é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr pelo seu caminho no dia do casamento. A sua saída é desde a extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A manifestação da glória de Deus. Pode voltar àquela página, aquela figura que você fez. Coloca para mim 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, para conhecimento dos irmãos, para nós entrarmos. Quero dar um bom dia para todos que estão conosco aí, estão nos assistindo aí por essa. Nós estamos fazendo a live no Facebook e ao mesmo tempo a gravação da aula. Veja bem, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, alguém que faz a obra. Nós pensamos nos cargos da igreja. Não está dizendo isso. Está dizendo aquele que faz a obra de Deus, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade, ter conhecimento desta palavra, estar sempre preparados, poder sempre trazer a alguém que vier perguntar acerca da nossa fé, quem nós somos, de onde viemos, para que estamos aqui. Todas essas respostas tem nesse livro que você hoje não precisa comprar, carregar ele em folhas assim. Hoje está tão fácil que nós podemos ter um aplicativo com a Bíblia Sagrada, ter esta Bíblia, ter ao nosso alcance a todo momento, a toda hora do dia. Se nós olhássemos para a Bíblia, o tanto que nós olhamos para o celular, nós teríamos uma outra vida. Agora veja bem, o que eu quero ensinar para você nesta manhã, que você tenha a anotação, a razão da necessidade das Escrituras. Deus tem se revelado através dos tempos por meio das suas obras, isto é, a criação. Porém, na palavra de Deus nós temos a revelação especial e maior. Temos ela de duas maneiras: na Bíblia, a palavra escrita, e em Cristo, como diz João capítulo 1, versículo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra que se fez carne e veio habitar entre nós. Ele, como a própria palavra, ele se manifesta, ele vem até nós, ele vem na nossa vida e ele começa a transformar, porque quem tem um encontro com Jesus tem transformação de vida, tem mudança de caráter. E a palavra de Deus, ela traz para nós não só um alento para nossas almas, não só uma transformação, não só um conhecimento, ela traz um modo de vida, ela traz as profundidades das riquezas de Deus, como Paulo disse aos Romanos. Deixa eu te explicar algo sobre bibliologia. A importância de nós termos a inerrante, porque ela não erra, a inerrante palavra de Deus. Qual a importância de nós termos a palavra de Deus em nossas vidas? E como ela chegou até nós? Primeiro, a importância, ela vai fazer de você sábio. O homem no mundo pode estudar o quanto quiser,
ele vai ser inteligente. Mas o homem que tem o conhecimento da palavra de Deus, ele vai ser sábio, como diz a palavra do Senhor em Provérbios. Como chegou até nós esta Bíblia Sagrada? No começo de tudo, Deus falava com Adão e Adão falava com Deus. Adão tinha a palavra de Deus expressa, ou a palavra viva, a palavra que saía direto da boca do Pai. O homem nunca ficou sem a palavra de Deus. A bibliologia vai nos ensinar isso. O homem começa a se comunicar com Deus através de palavras. Deus não chegou fazendo sinais com as mãos e o homem tentando interpretar com as mãos. Deus deu uma boca. É certo que deu duas orelhas aqui com o nosso ouvido, né? Para mais ouvirmos do que falarmos. Mas Deus nos deu esta capacidade de comunicarmos palavra. Depois de Adão, o mundo ele vai se desenvolvendo com a multiplicação dos homens, e chega um momento que esse homem começa a se comunicar, até que nós chegamos no dia de Babel, onde o homem constrói uma torre para manter a comunicação entre os seus semelhantes. E os homens, depois de afrontarem a Deus, se dispersam, mas Deus ele dá um jeito de reconciliar o homem a si. E a palavra desse Deus, ela vai passando no coração de, por exemplo, Abraão. Qual a palavra que Abraão tinha? Abraão tinha uma Bíblia. Você já se perguntou isso? Isaac tinha uma Bíblia, Jacó tinha uma Bíblia. Como que eles tinham uma comunicação? Qual o preceito de Deus se guardava? A única palavra que eles tinham naquele dia era a palavra falada, aquilo que era passado de boca em boca, como o conhecimento dos nossos pais. Existem coisas que nós aprendemos dos nossos pais, por exemplo, olha, não come comida quente, sai lá na chuva fria que pode acontecer alguma coisa. Não tem umas coisas assim que a gente aprende, parece ser meio doido isso daí, mas é passado um conhecimento que vai de uma geração para outra, e a palavra de Deus se difundia assim, até o dia em que ela passa a ser escrita. Os homens vêm no começo da criação, já começam a escrever algumas palavras em figuras, como a gente lê um escrito antigo egípcio, que os egípcios escreviam por figuras. Nós vemos o ugarítico e tantas coisas mais, até que chega um dia que o próprio Deus, ele encrava as suas palavras em pedras, dando 10 mandamentos a Moisés. Moisés quebra essas primeiras tábuas. Deus, como é misericordioso e quer deixar para nós a palavra escrita, ele faz a segunda opção de Moisés, que é novas tábuas. Essas são carregadas depois dentro da arca da aliança. Veja bem, e esta palavra, ela chega de uma maneira abençoadora na vida do povo de Deus. O povo passa a possuir a palavra de Deus, até que as técnicas dos egípcios, que eles pegavam uma planta chamada papiros, eles cortavam o papiros, trançavam, malhavam e daí faziam papéis. E daí começou a ser escrita a palavra de Deus. Quantos livros se perderam, quanta palavra de Deus se perdeu, por causa que havia guerras onde eram queimadas todas as bibliotecas dos reis, aquilo que eles possuíam. E daí esta palavra, ela luta até chegar a nós. Quantas pessoas chegaram a perder a vida para que a palavra escrita chegasse até nós? A bibliologia, ela vai ensinar para nós homens que se compromissaram a fazer com que esta palavra escrita chegasse até nós, para que nós dessemos valor à Bíblia que nós carregamos no dia de hoje.
Quantas pessoas se debruçaram todos os dias da tua vida em escrever, em lutar para colocar no papel aquilo que nós possuímos hoje, para termos da parte de Deus o conhecimento. Lemos versículos como aquele que você gosta muito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Palavras que nós contextualizamos com a nossa vida para termos a alegria de servir a este Deus e se manter em pé na sua presença. No estudo de bibliologia, eu quero apresentar para você a razão por que temos esta Bíblia. Ela é o único manual da vida. O crente é salvo para servir ao Senhor. Sendo o livro-texto do cristão, ele deve desempenhar com eficiência a sua missão em levar adiante aquilo que Deus fez para ele. Porque imagina se nós não tivéssemos escrito tudo aquilo que Jesus fez para nós. Imagina se nós não tivéssemos escrito aquela história do Cristo que foi até a cruz e morreu por nós. Imagina se nós não tivéssemos escrito na nossa Bíblia Sagrada que nós viveremos uma vida nesta terra e depois que terminarmos essa vida nós teremos salvação, nós teremos a vida eterna. A Bíblia é o manual da vida, é ela que vem nos ensinar isso. Segunda coisa, nós alimentamos a cada dia a nossa carne. Nós comemos, nós bebemos, nós cuidamos desse corpo. Veja, hoje as academias estão abarrotadas de gente, o povo cuidando do seu corpo, cuidando. Eu devo cuidar, né, pastor? Porque é o templo do Espírito Santo. Sim, mas esse mesmo Espírito Santo do templo, ele quer que você conheça a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, ela é o livro aonde que o autor, ele se encontra ao nosso lado quando nós vamos ler a sua obra. O Espírito Santo, ele nos direciona, ele nos guia através da sua palavra. Veja bem, a Bíblia ela foi criada com este propósito, de a palavra do Senhor não voltar vazia. Como Isaías falou no capítulo 55, versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará. A palavra vai fazer o crescimento daquilo que foi colocado em mim e em você. Veja bem, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, diz o Deus Todo-Poderoso. Essa palavra, quando ela chega em nós, ela chega para nutrir o que, pastor Fabinho? A nossa fé. Como eu estava dizendo, Deus ele quer cuidar que nós cuidemos do corpo? Sim, muito, para nos mantermos vivos e completarmos a sua obra aqui na terra. Mas a que veio a palavra de Deus? Por que ela veio? Para alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Isso daqui nós vamos estudar em antropologia, sobre o corpo do homem, e daí nós vamos ver como é direcionada, como que entra essa palavra em nós, em antropologia. Mas quando ela entra, ela vai fazer a diferença em nós, porque Mateus capítulo 4, versículo 4, o próprio Cristo falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pastor, é tão difícil eu conhecer essa Bíblia. É por isso que você pode, a partir de hoje, estudar teologia conosco e aprender um pouco mais. Esta é a primeira lição de bibliologia. Este é o primeiro tratado que nós estamos tendo sobre bibliologia. Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, ele falando: achando as suas palavras, logo a comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria, pois pelo seu nome sou chamado, ó
Senhor ou Deus dos exércitos. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 2, a palavra do Senhor diz assim, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Por que o leite racional? O leite da razão, não falsificado, porque hoje o que nós vemos, meu Deus, quanta igreja e quantas portas se abrem. A realidade é que uma igreja, ela precisa nascer no coração de Deus e depois ser implantada na terra. E quantas portas se abrem e nós vemos homens e mulheres que estão à frente de rebanhos de Deus, pessoas que são de Deus, e esta pessoa que está lá na frente, ela não tem conhecimento algum, ela não sentou para aprender a palavra de Deus. E o que ela ensina? Ela ensina aquilo que ela acha por bem, aquilo que ela achou certo, aquilo que ela pensou que estava certo, um modus viventes, né? Um modo de vivência em que ela pensou ser a palavra de Deus na vida dela, agindo e transformando não só a vida dela, como a vida de pessoas. E daí esta pessoa, ela vai lá e com essa maneira dela se expressar, deixa eu colocar aqui assim, para que eu tenha vista de vocês. E esta pessoa, com esta maneira de ela pensar que ela está fazendo certo, na maioria das vezes ela traz a quem ouve, quem assiste ela, quem está com ela, quem congrega com ela, apenas uma vida sem sentido, no qual essa pessoa vai querer abandonar, por causa que ela veio só até uma casa onde vai haver só barulho, palavras em que não vão acrescentar nada à sua fé, movimentos espirituais que não a transformarão, não as farão crescer. Porque afinal de contas eles carregam um livro onde que parece ser uma caixinha da sorte, que é onde eles abrem, é aqui, Deus está falando, eu acho que, e não difundem conhecimento nenhum. Em bibliologia nós vamos ver que teve pessoas que deram a sua vida para que este livro chegasse até nós. Imagina o apóstolo Paulo no dia em que não tinha Bíblia, se ele fosse carregar em pergaminho tudo aquilo que ele falou, com mais o que havia sido escrito no Velho Testamento, e estavam ainda ou em papiros ou em peles, como os pergaminhos, ele precisaria de um caminhão para poder carregar tudo atrás, para poder difundir o conhecimento da palavra de Deus. E hoje nós carregamos num livrinho, hoje nós carregamos nesse celular que você está assistindo, dá para você carregar a Bíblia e ainda um caminhão de outros livros que falam sobre ela. A razão de nós termos esta Bíblia sagrada em nossas mãos é para que nós nos aprofundemos no conhecimento desse Deus que deu o seu Filho e que esteve nesta terra por 33 anos, e depois ele vai embora e deixa o seu Espírito Santo, que desde o dia da tua partida até o dia de hoje, esse Espírito Santo está no nosso meio, está na minha vida, está na sua, está no meu coração, está no seu coração, para manifestar a glória desse Deus Todo-Poderoso. E esta palavra que não erra, que nos produz a fé e faz acrescentar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Esta palavra que o salmista, quando teve o contato com ela, ele disse no Salmo de número 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. Eu estou olhando muito aqui nesse celular, esquecendo aquele lá, por causa que aqui nós estamos na live, nós estamos em dois. Vocês me perdoem aí,
mas o conteúdo é o que eu estou dizendo, não a minha imagem. O Espírito Santo ficar conosco, para quê, pastor Fabinho? Quanto à palavra, ele é o instrutor, o instruidor, aquele que vai nos instruir, aquele que vai nos direcionar ao conhecimento desta palavra. Porque quando nós pedimos a Deus, Deus, faça isso ou aquilo na minha vida, abençoa-me nisso ou naquilo, tudo que nós pedimos, tudo que Deus nos dá, tudo que Ele tem para fazer nas nossas vidas, precisa estar intrinsecamente ligado à sua palavra. Hoje nós vemos pessoas que querem andar segundo a própria vontade dela, fazer segundo o desejo do teu coração. Eu acho que isso está certo, eu acho que aquilo está certo. A pessoa quer desconstruir uma vida, por exemplo, um casamento. Eu achei aquele outro homem bonito. Eu acho que Deus vai aprovar, porque eu amo aquele outro homem e eu vou largar da minha mulher e ficar com aquela outra mulher, ou eu vou largar deste homem e ficar com aquele outro homem, porque é amor, e Deus é amor. E a palavra de Deus, ela vai ensinar o que? Ela vai ensinar sobre isso. É a mesma coisa quando chegamos no médico. O médico nos dá um remédio que, ao nosso paladar, ao nosso gosto, é ruim, porém vai sarar a nossa enfermidade. E a palavra de Deus, na maioria das vezes, hoje, principalmente hoje, ela não pode ser ensinada da maneira em que ela se expressa a nós, porque senão esvaziaríamos todas as igrejas, quando a pessoa ouvir realmente a palavra da verdade, porque a palavra sempre vem para nos confrontar, ela sempre vem para tirar aquele eu acho que está certo, eu acho que está bom, eu acho que estou bem, eu acho que sou salvo, e confrontando a nossa vida, ela vem dizer para nós, você precisa mudar, você precisa se transformar, você não pode ser da maneira em que você é, você precisa sair da sua zona de conforto. Ela vem e amplia a nossa vida espiritual, matando a nossa vida carnal. A Bíblia, quando nós nos aprofundamos nela, ela nos traz um conhecimento em que nós sentimos vontade de nos enraizarmos, porque o Cristo, em João capítulo 15, versículo 7, se você está anotando, ele diz assim: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vocês, vocês pedirão tudo o que quiser e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiver em você. Porque ele coloca, pastor Fabinho, a palavra dele, a minha palavra em você. Não é a minha manifestação de dons, não é o repleplé, não é o meu charamanaia, não é a minha profecia do profeta, não é a minha manifestação de dons, não, é a minha palavra. Se a minha palavra estiver em você, a palavra de Deus, ela precisa entrar em você e encontrar morada em você. A bibliologia, ela está te chamando para uma real necessidade, a necessidade de você ter o autor dela, os três autores, né, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pastor, me dá um nó na cabeça, porque o Pai, ele teve uma expressão para fazer chegar até nós esta Bíblia. O Espírito Santo se expressou de uma outra maneira, e o Cristo ainda de uma terceira maneira. O Pai preparou todo o caminho para que a palavra chegasse até nós. O Filho veio como palavra viva e andou no meio de nós, porque palavras convencem, mas exemplo arrasta.
Porque se eu só mandar alguém e eu for um bom líder, a pessoa fará o que mando. Mas se eu der o exemplo, alguém vai falar, ele faz. E o próprio Deus, ele não deveria só condicionar-nos a isso através da sua palavra criadora, porque a palavra de Deus criou. E o Filho veio como homem, que foi criado dentro de um ventre de Maria. Como homem ele foi criado, mas como Deus dentro do homem ele era criador. E ele sendo criador andou no nosso meio, dividindo o bem. Pai é pai, filho é filho, espírito é espírito. E o Espírito Santo, depois como o autor, entrou em nossas vidas e fez com que este livro passasse a ser essencial para a nossa existência, para a nossa pré-existência e o melhor de tudo, para a nossa pós-existência terrena, humana, carnal, porque nós somos seres seculares, apenas 100 anos, e depois disso uma vida eterna. Então você que me assiste, você que entrou comigo nesse primeiro estudo em que nós viemos falar um pouco de Bíblia, eu quero deixar para você, nesse primeiro dia em que nós iniciamos teologia sistemática, como estudar então este livro, pastor Fabinho? Primeiro de tudo, a necessidade de termos, porque o Espírito Santo até aqui nos conduziu. Reveja, assista este vídeo, faça suas anotações, que é o nosso primeiro contato hoje. Depois nós vamos nos aprofundar na teologia sistemática. Eu quero passar muito conhecimento dentro de bibliologia para você, para que você seja alguém que possui o conhecimento da palavra de Deus. Te expliquei um pouco da necessidade de nós termos esta Bíblia. A necessidade, o porquê. Se o Pai se empenhou, se o Filho é a palavra, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra é Deus. E o Espírito Santo, que expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, pessoas que enganam, pessoas que só fazem movimento e não te ensinam o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Pastor Fabinho, mas por onde começar? Como começar a Bíblia Sagrada? Depois de você saber que este é o livro de Deus, a palavra do Pai, porque nós nos cansamos da palavra dos homens e agora nós precisamos do quê? Da palavra de Deus. Ler a Bíblia conhecendo o seu autor é a primeira coisa. Quem pode te explicar melhor o que está escrito no livro, a não ser o próprio autor? E o Espírito Santo é o autor daquilo que você tem nas suas mãos. A Bíblia, ela é um livro especial e ela é fácil de ser entendida quando nós temos contato com aquele que trouxe a nós a sua palavra, primeiro falada e depois escrita. E ao mesmo tempo ela é de difícil interpretação, porque na realidade a Bíblia Sagrada, ela não é para quem só, eu acho que eu quero, ela é para quem realmente deseja, para quem realmente busca, para quem realmente necessita de aprofundamento. É preciso conhecermos desta forma e amar a palavra de Deus, como um dia Maria estava aos pés de Cristo, Lucas 10, 39, Lucas 10, 39. Para você que está acompanhando conosco aí pela live, para você que está conosco aí nesse estudo da palavra de Deus, que você tenha o profundo desejo de conhecer não a Bíblia de Deus, mas o Deus da Bíblia,
e Ele vai se expressar a você. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. É isto que faz a diferença em nós. Ouvimos a sua palavra, ouvimos a palavra dele. Ler a Bíblia diariamente. Veja, a comida material nós comemos todos os dias. A comida, o arroz, o feijão, nós comemos todos os dias. Nós não deixamos nenhum dia de comer. Se nós ficarmos 1, 2, 3 dias sem comer, nós começamos a nos enfraquecer. Nossos membros, todo o nosso corpo começa a entrar em colapso quando falta comida. Agora, como que nós ficamos quando nós não observamos a palavra de Deus por muitos dias? Quando nós ficamos sem a palavra de Deus? É por isso que você ouve bastante irmão que só carregam uma Bíblia, nunca abre, nunca lê, ele dizer: estou fraco na fé, estou a ponto de abandonar a minha fé. Ler ela, conhecer o que ela tem para nos expressar. Ler a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual, isso é de muita importância. Estudar a Bíblia como palavra de Deus e não como obra literária, uma obra literária qualquer. Estudar a Bíblia com o coração, com uma atitude devocional, e não apenas para acrescentar ao seu conhecimento, ao seu intelecto. Ler a Bíblia devagar, em oração, meditando, conhecendo, porque às vezes lemos uma palavra e parece que ela não fez efeito algum na nossa vida. É a mesma coisa de passarmos, lemos uma informação e tentarmos, olha, se você parar, você ler essa informação, entender que ela vai te conduzir a um caminho, fazer você chegar até o seu destino. Não é assim quando nós saímos numa viagem? Nós não paramos, vemos um mapa, se é realmente o lugar que eu estou procurando. Nós estamos falando de Lençóis, mas Lençóis Paulista, estado de São Paulo, porque se nós formos procurar só Lençóis, vamos encontrar no Maranhão, Lençóis maranhenses. E se eu colocar, por exemplo, que eu vou do Rio de Janeiro a Lençóis, às vezes pode não me trazer a Lençóis Paulista, porque coloquei só Lençóis. Às vezes pode me levar aos Lençóis maranhenses e eu estar tentando vir para São Paulo e parar lá no Maranhão. Ô pastor Fabinho, mas aí a pessoa vai ler se ela realmente está indo para o lugar. É por isso. A palavra de Deus, ela é quem vai traçar a trajetória e nos conduzir, nos levar até a presença desse Deus. Ler a Bíblia toda, porque às vezes um texto fora de contexto, ele gera um pretexto para vivermos uma heresia. E quantas religiões nós vemos, homens conduzindo homens ao céu, às vezes ao precipício. E nós estamos falando de seres que querem viver uma vida eterna na presença de Deus. Eu quero ser grato a Deus, juntamente com você. Eu já tinha chegado a este lugar e eu tinha feito a minha oração, mas eu quero fazer uma oração com você, agradecendo a todos que assistiram, todos que estão conosco desde o primeiro momento desta live e deste vídeo que está sendo gravado para o seu conhecimento. Nós vamos orar para que esse petisco que nós demos hoje, ele entre no seu coração, porque eu quero vir com muita força de Deus para te ensinar teologia. Bibliologia é isso, olha, você aprendeu um petisco do que seria bibliologia, o que é termos essa Bíblia. Daqui para frente nós vamos estudar como que essa palavra chegou até nós. Quem carregou esta palavra?
O que foi feito para nós termos esta palavra? Você sabia que um dia nós perdemos toda a Bíblia e sobrou só um pedacinho de papel desse tamanho, ó, e não sobrou mais nada? Quando nós achamos que tínhamos perdido tudo e não conseguiríamos provar a nossa fé, foi encontrada quase que uma Bíblia inteira por um menino, e por isso nós temos hoje a palavra de Deus. Então venha conosco neste aprofundamento do conhecimento da palavra de Deus, e Deus ele vai abençoar a tua vida. Falta palavra em nós, falta Bíblia em nós, falta conhecimento em nós, porque se Deus já deu a sua palavra, o Filho dele morreu para nós termos vida, não existe o porquê nós virarmos para alguém e falar: nós queremos abandonar esta fé, porque ele não abandonou a sua cruz. Oremos juntos nesta manhã e que Deus venha abençoar a tua vida. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que iniciaram hoje conosco o estudo da teologia sistemática e aprenderam conosco nesta manhã, através do conhecimento a Deus, um pouquinho de bibliologia. Nós iniciamos o estudo nesta manhã e pedimos, ó Pai, acrescenta conhecimento, acrescenta, ó Pai amado, junto com o conhecimento a fé, juntamente com a fé acrescente esperança, juntamente com a esperança, ó Pai, acrescente as bênçãos, ó Pai, materiais e espirituais sobre a vida dos seus filhos que acompanham conosco, ó Pai, o estudo do conhecimento da palavra de Deus, que eles sejam tocados e abençoados, ó Pai, que eles sejam, ó Pai, transformados dentro do conhecimento da teologia bíblica e sistemática, ó Pai. Entra, ó Deus amado, na vida dessas pessoas, dando-lhe o conhecimento da Tua palavra, e que seja um divisor na vida deles, ó Pai. Uma vida sem Bíblia, uma vida sem conhecimento, e uma outra vida com o conhecimento e com a graça do Senhor, ó Pai, através da Sua palavra. É o que nós pedimos ao Senhor, em o nome de Jesus, amém. Amém, queridos, Deus abençoe. Eu queria que aparecesse aqui, pelo menos só fazer o oi, assim, ó. O Aleph que está conosco, aparece aqui. O Maico, vem aqui, Maico, passa por lado de cá. A Lívia que está comigo aqui. Nós levantamos cedo neste domingo para trazer a vocês. Ainda faltam os outros membros. Nós temos pessoa que está doente, queria estar. Olá, Lívia. Bom dia, Pai Senhor. Bom dia, Pai Senhor. Bom dia. Eles estão comigo aqui, lutando para que vocês recebam o conhecimento da palavra de Deus. Eu acho que eu olho tanto para esse porque esse ficou virado para mim e aquele não ficou. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos nos aprofundar grandemente na teologia. Eu conto com a vida desses 3 heróis. Ainda falta gente, ainda falta 4 pessoas. Ainda falta 4. Nós estamos em 8 neste estudo sistemático da palavra de Deus. Ainda falta a irmã Anne, que está doente. O irmão Cláudio ficou lá cuidando dela. Ainda falta a Bia. Ainda falta a Clara, que não pôde estar conosco. E nós vamos trazer muito conhecimento à vida de vocês. Amém, queridos? Fiquem todos debaixo da bênção e da paz do Senhor. A paz do Senhor, Lívia. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Aleph. Pai do Senhor, Maico. Senhor, te abençoe. Fiquem com Deus.